Meus amigos, o jovem de 21 anos que tirou a vida de um cavalo de forma totalmente cruel está em grande aperto. Eu vou mostrar em detalhes o que está acontecendo de fato. Vocês viram que ele se pronunciou, a mãe dele também, mas a situação só piora. E eu vou mostrar o que aconteceu agora. Parece que a conta chegou. Me ajuda com o seu like, que é indispensável para esse canal. É só um cliquezinho, não custa nada para você. E se por acaso você é novo por aqui, ainda não se inscreveu, eu quero te convidar a pertencer a essa família. Vem pra cá, se inscreve no nosso canal, eu quero você por dentro de assuntos, temas, notícias que podem ser pertinentes para você. Então não fica de fora, vem pra cá. Ah, e no fim desse vídeo vai ter uma novidade esperando por você. Algo que eu quero que venha impactar a sua vida, a sua renda, e lógico, de forma honesta, de forma segura. Você que está precisando melhorar a sua vida financeira de verdade, fica até o final que eu vou te dar detalhes. E vamos para o vídeo. Esse caso aconteceu no último sábado, dia 16, no interior de São Paulo, e indignou muita gente. O jovem André Guilherme, de 20 anos de idade, vinha montado no seu cavalo ao lado de um amigo, que também estava montado em um outro cavalo. Em um determinado momento do percurso, o cavalo do Andrei, já extenuado, de acordo com informações, o cavalo teria percorrido cerca de 15 quilômetros. E o animal, extenuado, se deita. E é nesse momento que o Andrei tem a sádica ideia de pedir para o seu companheiro filmar o que ele estava prestes a fazer. E o que ele decide fazer? Ele corta as patinhas do animal com uma lâmina. O Andrei chegou a dizer mais tarde que o animal já tinha ido a óbito, que o cavalo estava sem vida quando ele pratica o ato de crueldade. Mas há uma perícia investigando se o cavalo ainda estava vivo no momento. E se estava, isso agrava ainda mais o caso e o ato de crueldade. E sinceramente, independentemente do cavalo estar com vida ou não, para que fazer isso com um animalzinho que serviu tanto ele? Para quê? E ainda teve a brilhante ideia de filmar e expor na internet. Eu não vou mostrar aqui as imagens, nem todo mundo teria estômago para ver, e chama a atenção a motivação. Para que fazer isso com o animalzinho? O ato inclusive sinaliza que ele estava com muita raiva do cavalo, mas por quê? Um animal que o serviu a vida inteira e que nos seus últimos momentos de vida passou carregando ele por cerca de 15 quilômetros. Por que tanta raiva do cavalo? Porque ele não aguentava mais andar, porque ele não aguentava mais viver. Isso é muito triste. E também chama a atenção o amigo que gravou e não impediu, não atalhou a situação. Se viu que o companheiro estava cometendo uma barbaridade, para que filmar? Inclusive, esse amigo chegou a testemunhar e a se explicar porque as pessoas também se indignaram contra ele. Gente, eu vim através desse vídeo aqui para esclarecer o socorrido que deu pro cavalo no sábado aí. Infelizmente, eu tava junto. Eu não consegui fazer nada porque... o Mustafa estava gravando, não sei o que. Eu gravei o vídeo para mostrar que o animal estava caído. E ninguém, no momento, não debochou do animal, ninguém fez nada. Ele só pediu para gravar pro pai dele. Só que depois disso, infelizmente, ele foi e fez isso aí, sem necessidade nenhuma, entendeu? E eu até entendo que ele pode ter começado a filmar sem saber o que o amigo estava prestes a fazer. Agora, à medida que ele viu o que o amigo começou a fazer com o animal, era para parar de filmar imediatamente e impedir, ou pelo menos tentar impedir. E lógico que uma notícia assim iria gerar uma forte comoção. Basta ver os comentários de postagens que replicaram a notícia para ver diversas pessoas indignadas e desejando o pior para o Andrei. Tanto é que eu creio que se ele andasse na rua agora, livremente, ele poderia sofrer alguma represália. Justamente nesse contexto, começou a circular nas redes sociais um vídeo que estão atribuindo ser da mãe do Andrei. Oi, boa noite. Eu sou a Andréia, mãe do Andrei, conhecido na internet como o boiadeiro. E sobre o fato de ontem de acontecido na serra com o cavalo, com aquele animal que repercutiu na internet. Ele estava subindo a serra em seu cavalo e o cavalo passou mal. Ele desceu do cavalo, tentou prestar os primeiros socorros para o cavalo, tirou a sela, tirou o bastego, tirou os freios, fez de tudo para o cavalo ficar bem, mas o cavalo não ficou. O cavalo morreu.
ele ficou transtornado quando o cavalo morreu. Já ele estava alcoolizado na hora que isso aconteceu. Então, aí ele perdeu a cabeça. Depois do cavalo morto, ele cortou a pata do cavalo, como vocês viram aí na internet. E o amigo dele que estava com ele, o Dalton... E assim, gente, de acordo com a mãe do Andrei, a motivação por trás do que ele fez teria sido a sua revolta, a sua raiva, porque o animal foi a óbito. Na verdade, porque ele não podia mais explorar o animal. Como o animal não suportava mais, não tinha mais nenhuma serventia para ele destila a sua raiva cortando as patinhas do animal já sem vida, segundo o que ela disse. Que a gente sabe que não justifica, né? Ela fala que ele estava alcoolizado, né? Que eu não sei se realmente estava, embora que uma ação como essa de fato parece de alguém que está fora de si, né? Mas foi um ato de muita crueldade. E o próprio Andrei também falou sobre isso em uma entrevista. Eu fiz isso daí num ato de transtorno, entendeu? Complicado. Tava com o alcoolismo no corpo, sim, a gente tá ciente. Não é culpa da bebida, é culpa minha, sim, tá ligado? Eu reconheço meus erros, né? Muitas pessoas estão me julgando achando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Eu sou nascido e criado no ramo de cavalo, entendeu? Mexo com boi. Você se arrepende? Sim, estou totalmente arrependido, entendeu? Todo momento eu fiquei arrependido. Nas câmeras do Gilson ali, vai ver que eu fiquei lá 1h40 sentado no chão. Independentemente dele estar sob efeito de álcool, ele é responsável pelo que ele fez, conforme ele próprio reconhece. A responsabilidade é dele, mesmo porque tem muita gente que bebe, que se embriaga e nem por isso sai cortando as patas de um cavalo ou de qualquer animalzinho que seja. E ele ainda quis criar uma prova contra si, porque ele quis que fosse filmado. E é por isso que está sendo tão rechaçado pela sociedade. Agora, eu particularmente não acho que ele deva morrer por isso. Absolutamente não. Ele deve responder na justiça, ele deve ir preso. Eu vi pessoas questionando por que ele não foi preso. Na verdade, não foi por falta de provas, e sim por uma fragilidade na nossa Constituição. Porque para um indivíduo ser preso preventivamente, ele tem que se qualificar para esse tipo de prisão. Primeiro tem que ser uma pessoa que represente algum tipo de perigo ou algum tipo de prejuízo para o sucesso da investigação. E também um outro ponto. A pena para a infração cometida tem que ser acima de 4 anos. E no caso, a pena para maus tratos a animais não chega nem a 2 anos. Então, justamente por isso, ele não se qualifica para ser preso preventivamente. Ele tem que, primeiramente, ser julgado e condenado para poder puxar cadeia, né? E justamente por isso tem muita gente indignada com a situação e até querendo fazer justiça com as próprias mãos, que eu discordo totalmente. E o Frank chegou a comentar sobre isso. O Frank, que diz conhecer pessoas desse universo da criminalidade, comentou algo assim. Eu vou mostrar para vocês e vou comentar sobre isso na sequência. Vai pegar esse cara aí, estão dizendo nas ruas, os disciplina, que vai fazer ao vivo com ele. Que vai mostrar ao vivo o que vão fazer com ele. Isso, para atrair seguidores, para atrair apoiadores. E houve influenciador afirmando que por medo de cair nas mãos da população ou de grupos criminosos, o Guilherme teria tirado a sua própria vida. Bom, galera, a informação que acaba de chegar para mim, que Andrei Guilherme tirou a sua própria vida após o vídeo dele repercutir muito na internet. O que ele fez? Cortou as 3 patas do cavalo. Após a população de sua cidade querer a cabeça dele, o que aconteceu? Ele se matou, foi encontrado jogado em uma ribanceira, cheio de mato. Exatamente isso. A polícia localizou aonde o corpo do Andrei Guilherme estava. Galera, se ele não morresse por ele mesmo, ele ia ser morto pelas facções da cidade. Tem também um vídeo que começou a viralizar na plataforma vizinha, onde se afirma que a casa do Guilherme foi queimada pela própria população. Vai pegando na direita e na esquerda, bicho, pelo vídeo. Porém, nenhuma dessas informações se confirmaram até o presente momento em que eu gravei este vídeo. Nenhum veículo de informação oficial
confirmou que o Guilherme tenha ido a óbito ou que tenham ateado fogo na sua residência. O que nós sabemos até aqui é que ele está escondido, temendo muito pela sua vida por conta da revolta da população, assim como também a sua família e em especial sua mãe, que no ato de desespero gravou aquele vídeo temendo pela integridade física do filho. E o que nós sabemos também é que tem muitas pessoas revoltadas e que não é inverossímil que pessoas do mundo do crime estejam caçando ele de alguma forma, conforme o Frank chegou a afirmar. Então, vamos se ligar, rapaziada. Se esse cara cai na mão do Tribunal do Crime por causa da parada do cavalo, os caras vão nas duas pernas dele, por causa da tiração. Mas, Frank, você acaba de falar que os caras não se envolvem em treta de cavalo. Não foi isso que eu falei. Eles não se envolviam, mas agora estão se envolvendo. Por isso que tem coisa errada aí. E eu vou te mostrar a coisa errada. O PC tá realmente atrás do cara. Essa é a verdade. Tenho que falar a verdade pra vocês. Mas por que o PC tá atrás dos caras? Porque eles são os protetores dos animais? Do cara? Porque eles são os protetores dos animais? Não. O PC não tá atrás do cara porque o PC protege os animais. É porque o PC tá querendo colocar na sua mente que eles fazem o que a justiça brasileira não faz. E vocês não podem cair nessa. Eu imploro para vocês não caírem nessa. Sei que muitas pessoas querem justiça com as próprias mãos, mas não façam isso. Não entregue o Brasil mais ainda na mão do crime organizado. E de acordo com o que o Frank falou aí, pessoas do mundo do crime estão atrás do Andrei. Ou seja, praticamente ele está jurado. Não sei se isso é verdade, mas concordo com a análise que o Frank faz de que essas pessoas do mundo do crime que dizem fazer justiça, essas pessoas não estão aí para proteger a sociedade, para defender os animais, como ele disse muito bem. Essas pessoas elas querem impor os seus domínios e ampliá-los. E domínios que oprimem a sociedade. Por isso que eu sou contra se fazer justiça com as próprias mãos. Esse cara ele tem que responder na justiça, ele tem que ir preso. Agora, de fato, existe uma lacuna na nossa Constituição. Uma Constituição que tem que ser atualizada. E lógico que isso se resolve a longo prazo. As pessoas ganhando consciência política em colocar no poder pessoas que de fato representem os nossos interesses, pessoas que tornem nosso Código Penal mais rígido, mais justo e que não demande das pessoas esperarem justiça de pessoas criminosas, de pessoas injustas, como tem acontecido nesse caso. E também fica uma grande lição para o ser humano ter cuidado com as suas ações. Tenha responsabilidade com seus atos. Porque ações, o que você planta, você colhe. O cara maltratou muito o animalzinho e depois acabou criando uma prova contra ele mesmo, cometendo um ato de crueldade contra o animal, que pode inclusive custar a sua vida, que eu espero que não aconteça. Até como cristão, meu desejo é sempre que a pessoa se arrependa verdadeiramente. É um arrependimento que leva a pessoa a mudar de ação, a se envergonhar do que fez. Eu espero que isso aconteça e não espero que ele venha perder a sua vida, que é algo que infelizmente pode acontecer porque as pessoas estão indignadas, as pessoas estão revoltadas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que ele fez, falando aqui como cristão, se constitui em um pecado sério. E temos um exemplo na Bíblia que respalda isso, que é o caso de Balaão. Balaão espancou a sua jumenta, a jumenta que estava servindo ele, inclusive até servindo de livramento para ele, porque a jumenta via o anjo do Senhor e se desviava do anjo. E quando de fato o anjo de Deus se fez perceber por Balaão, o anjo repreendeu por isso. Por que você espancou a sua jumenta essas 3 vezes? E o anjo cobrou isso de Balaão. A agressão que ele estava fazendo contra a sua jumenta, que o estava servindo. Então, gente, você agredir os animais são criaturas de Deus. Você agredir, você maltratar um animal, isso é mal aos olhos do Senhor. E casos extremosos, Deus pode até permitir que aconteça, como aconteceu com esse cara aí. O cara está agora com a sua vida em risco por conta dessa ação tão inconsequente e tão maligna. E ele próprio criou uma prova contra si mesmo. Ou seja, a conta sempre chega. A conta sempre chega. Eu espero que ele tenha a oportunidade de realmente rever os seus conceitos, se arrepender e que o pior não aconteça com ele. Mas espero que ele responda na justiça pelo que ele fez. E ele merece ser preso. E mais uma vez a minha crítica em relação à Constituição muito fragilizada e que beneficia sempre o infrator.
Essa que é a grande verdade. E é isso o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado pela sua participação, pelo teu like. Deixa também o teu comentário, qual é a tua opinião sobre isso. Deus abençoe você, sua família, e vou deixar você com a oportunidade que eu quero muito que seja importante para você. Você sabia que agora, nesse contexto de crise, enquanto eu estou gravando este vídeo, tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro no conforto da sua casa, com um simples celular conectado na internet, e não estão tendo o mesmo esforço que eu aqui em gravar este vídeo. Isso sem gravar vídeo, isso sem se expor. Eu vou te mostrar neste vídeo o verdadeiro conceito de uma renda extra de forma realista e honesta. Dentre outras coisas, esse método envolve também um programa que a Shopee criou que está enriquecendo muita gente, onde você pode indicar um produto que já está à venda na plataforma sem precisar comprar nada, sem precisar de loja, sem precisar das suas redes pessoais. O que você vai precisar é de um celular com conexão na internet e de 30 minutinhos do teu dia. E esses 30 minutinhos são importantes porque dinheiro fácil não existe. O que existe é dinheiro com estratégia, com o direcionamento certo e com dedicação. Se você está disposto a isso, esse método ele é para você. E você pode começar ainda hoje. Vai ficar um link fixo nos comentários, tem um QR Code, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, ter acesso a todas as informações e aproveita que essa pode ser a tua chance.